Você, um leitor médio de manhwas igual eu, que também é pobre e não tem como ler por meios oficiais. Na verdade, falando desse jeito, nem tem meio oficial para falar a verdade. A gente que é mais voltado para o público masculino, não tem ninguém que traga. A Kaká é quem distribui os manhwas, mas a Tapas, eu lembrei o nome, é a Tapas. A Tapas que traz, pelo menos em inglês, lá pra fora também não coloca em dia. Então se ferrar também, os caras não colocam nem o inglês em dia, quanto mais o BR, que pra colocar em dia tem o quê? 20 manhwas que eles colocam em dia e o quê? 3 masculino? 3 é pro público masculino? Então não dá nem pro cheiro, não dá nem pra, pelo menos, saciar um pouquinho, que é Helmut, Dororo e Latina Saga. E Helmut até entrou em hiato, e o resto é tudo pra mulher. No caso eu falo, o público voltado é mais para a mulher, o da Comic. Então não tem nem graça, não dá nem pra... Os homens estão se ferrando nisso. Não tem nem onde ler manhwa de maneira oficial. Então para nós só resta a pirataria, que no caso é ler os manhwas em lugares não oficiais e licenciados. E acima de tudo eu peço like, você se inscreva e pode escrever a hora que você está vendo esse vídeo nos comentários, que vai ajudar muito. Bom, e agora eu vou falar alguns lugares em que eu estou lendo manhwa atualmente. Você pode ler em algum lugar que eu falar, você também pode ler em alguns que são mais difíceis, que a maioria usa, principalmente eu, que alguns eu uso quando estou indo para a faculdade. Então para alguns fica mais fácil ver em tal lugar e outros podem ver em tal lugar. Ou pode ver em todos mesmo, igual eu, que sou um pouquinho viciado nesse mundo de manhwas. Mas vamos ver os lugares em que eu leio. E vocês já devem ter ouvido falar num aplicativo chamado Tachiomi, que infelizmente há uns meses atrás foi fechado. Eles tiveram que, por causa da caça às scans e também aos agregadores, eles fecharam o Tachiomi, que também não era muito bom para esses scans, mas isso não entra aqui na nossa conversa. E acaba que com o Tachiomi fechado, eles liberaram o projeto do aplicativo e deu início ao Miron. No caso, o Tachiomi, ele não foi finalizado como tipo, você não pode entrar mais no aplicativo, você ainda pode entrar no aplicativo, só que o aplicativo não está mais recebendo atualizações, então não tem mais por que usar esse aplicativo. E agora, a diferença dele pro Miron é que o Miron, ele veio como a mesma interface do Tachiomi, só que com o nome Miron, que foi isso que eles usaram para burlar essa proibição ao Tachiomi. Só que o Miron ainda tá recebendo muita atualização, porque ainda não tá nem perto de ser o que o Tachiomi era, e precisa de muitas melhoras ainda, principalmente na parte de recarregar os manhwas lançados em todas as abas que você cria. Então ainda tem muita coisa para evoluir o Miron. Mas esse é um dos lugares que eu leio, que, como eu falei antes, que é o uso basicamente quando eu tô indo pra faculdade, que eu já tenho manhwa baixado lá. O segundo lugar que você também pode ler manhwa com download é o Kotatsu. Bom, eu não tenho muita experiência nessa ferramenta, nesse aplicativo, porque eu nunca usei. Eu sempre fui mais do time Tachiomi, então eu nunca cheguei a usar o Kotatsu, mas muitas pessoas que eu conheço usam bastante o Kotatsu e parece que tá até hoje funcionando tranquilamente, diferente do Tachiomi que teve que ser fechado. Então você tem como ler no Kotatsu, que também é uma das outras opções que o pessoal tá tendo em vez do Miron, porque o Kotatsu continua firme e forte e ainda tá atualizando. Só tem um pouco de delay comparado ao Miron, mas não tem muito o que fazer. Eu falaria mais desse aplicativo, que até bateria de frente com o Tachiomi há um tempo atrás, só que o Tachiomi ficou tão ruim que eles focaram muito no Tachiomi e a maioria esquece os outros que estão do lado ao redor do Tachiomi. Só que o Kotatsu era um desses e ainda tá firme e forte. Então eu não posso falar muito sobre o Kotatsu, já que eu não tenho muita experiência com ele. Então vamos para o próximo. O próximo lugar, que também é uma opção para você ler, só que esse não é um aplicativo, é você ler direto nas scans. Pode ser um pouquinho difícil isso, porque você vai estar lendo direto nas scans, então você precisaria ter todos os sites, os links, coisa assim. Tem até aquela scan laranja lá, que não vou nem falar o nome, que agora tá cobrando. Mas nós temos outras, como a verdinha, que começa com S, e que você sabe qual é, que está sendo uma luz nessa escuridão, como um agregador de vários manhwas de outros scans, e também ajudando nós leitores. Então isso é uma coisa boa, mas é meio difícil mesmo, não vou falar que é mentira. Realmente é um pouquinho chato você ter que lembrar de todos os links, salvar tudo. Então pode ser um pouco de trabalho para até você ter todas essas scans, ou pelo menos sites que estão funcionando. Eu não vou falar que isso é fácil, porque não é. A maioria das scans acabam traduzindo um punhado de manhwas, aí você tem que ir na outra scan, ver outro punhado de manhwas que eles estão. Nem o maior agregador aqui que tem tudo, que é um que tá penando agora, que a gente sabe que é o Tsuki, mas ele tá penando ainda tá sobrevivendo, ele ainda tá vivo. Graças a Deus ele ainda tá vivo. Tirando isso, só vão ter scans. É um pouquinho mais difícil, mas você vai conseguir se virar lendo os manhwas que você gosta e quase todos vão estar em dia. Não é muito viável, mas não tem o que fazer, né? Só ler direto nas scans.
Outra opção também para você é ler no Telegram. Sim, Telegram, isso mesmo que você escutou. Tem um mundo de manhwas lá em português, em inglês, na maioria das línguas. Sempre vai ter um canal do manhwa que você quer ler, com todos os capítulos lá, com o upload de todos os capítulos. Então você nunca vai ficar sem nada para ler. Os negócios são atualizados sempre que lança capítulo novo na língua. Então é muito rápido mesmo. Eu mesmo estou num dia Magic Imperial em inglês. Os caras atualizam muito rápido. Sempre quando lança, os caras estão atualizando lá e colocando o capítulo lá no canal de Magic Imperial. Então, se você pesquisar o nome de um manhwa, sempre vai ter um canal Telegram com o nome desse manhwa. Então, é só você ler. E em português também tem o canal Telegram que faz esse trabalho de colocar os capítulos novos lá. Então, você não precisa se preocupar com isso. Sempre vai ter capítulo lá em português. Não tem com que se preocupar. É apenas esperar toda semana e quando os caras traduzirem, eles vão colocar lá no Telegram para você ler. Não precisa ter pressa. Por isso, o Telegram é uma das opções que você tem para ler manhwa hoje em dia. No caso, prateado. No caso, não de maneira oficial, porque infelizmente ainda não temos. Bom, agora as outras duas formas de ler de maneira oficial, nós temos Mangadex e Comic. Bom, Mangadex é um pouco mais desatualizado, porque acho que depende das pessoas atualizarem ele, também não tem muito português. Mas a Comic e o Mangadex são de maneiras oficiais. Tipo, não é aquela coisa pirata, tanto que o Mangadex nunca vai cair, porque não é pirata, não é não oficial. Então o Mangadex e a Comic, que são dois, principalmente a Comic, que é uma editora, e o Mangadex é um agregador oficial, então não tem como esses dois caírem. Bom, a Comic, todo mundo já sabe que infelizmente quando eles pegam alguma obra, todas as scans vão dropar essa obra, então a maioria eles não colocam em dia, mas tem um punhado, como eu falei, umas 20, 15 por aí que eles deixam em dia toda semana. Então você pode ser que sua obra favorita, como Latina Saga, ou Helmut, ou Dororo, seja atualizada semanalmente por eles, mas pode ser que sua obra favorita, igual a minha, Magic Imperial, seja atualizada devagarmente. Tem o que? Quase 200 capítulos atrás do que tá em português, de uma maneira não oficial, mas fazer o que? Não tem o que fazer, né? A gente só pode esperar. Bom, rapaziada, e essas foram algumas formas de ler manhwa de forma oficial e não oficial também, depende da sua condição financeira. E também depende que a Comic nunca coloca muito manhwa em dia, porque eles têm que meio que, como posso dizer, balancear a quantidade de manhwas que eles vão ter que traduzir semanalmente na hora, porque os manhwas que eles traduzem saem quase na hora que em coreano, então eles são muito rápidos. Por isso que são poucos manhwas que eles traduzem. Mas é isso, você pode ler manhwa nesses lugares e dessas formas. Não tem muito segredo. É claro, Tachomi, Mihon, Kotatsu tem um segredinho pra você fazer tudo isso da forma certa, mas não tem muito mistério. E é isso, eu peço like, você se inscreva e tchau, até mais.